Então, o Espírito tem como primeiro postulado a crença em Deus. A crença em Deus enriquece-nos de paz, saúde, de alegria de viver. Para onde vamos? Onde busquemos refúgio, encontramos Deus. Daí a tradição Deus está em toda parte. Mas temos um outro objetivo, que é a imortalidade da alma. O outro item sagrado do Espiritismo. A imortalidade da alma. Mas uma imortalidade comprovada, realmente determinada. A primeira vez que eu fui à África do Sul, acompanhado por Nilson de Souza Pereira, por volta dos anos 70 do milênio passado, estávamos muito bem em uma cidade chamada Fernacham. O idioma é muito difícil. Então se fala o inglês e se fala o africâncer e os dialetos das diversas etnias. Terminada uma tarefa, chegamos ao apartamento em cujo carinho nós ficamos. Uma família nos ofereceu seu apartamento e mudou-se para que ficássemos inteiramente à vontade. De repente, Nilson disse-me, eu estou sentindo febre. Eu toquei e ele estava ardendo de febre. Fiquei preocupado. Corri ao telefone, mas eu não me lembrava o número do telefone da família. Não falava o idioma. Então senti as mãos e os pés atados. Ele deitou-se, vestiu o pijama, deitou-se. E eu fiquei na grande cidade, é uma das 5 maiores cidades da África do Sul, sem poder me comunicar com ninguém. Era quase meia-noite. Então eu orei. Pedi a Deus misericórdia. Pedi inspiração a Deus. A prece. O grande valor da prece. E como Chico Xavier era meu amigo, porque também sou seu amigo, eu o estimo muito e penso que ele também a mim me estimava e estima. Eu me lembrei dele. Olhei no relógio. Eram 7 horas, mais ou menos, em Uberaba. 7 da noite. Já que lá era meia-noite. E eu digo, ele está chegando ao centro. Ele está chegando ao centro para iniciar a atividade. Então, mentalmente, eu procurei ver a cena distante. E disse, Chico, Nilson está muito mal. O que é que eu faço? Eu senti que ele parou. Como alguém que estivesse ouvindo algo. Menos de 1 minuto. Ele entrou pela porta do quarto fechada. Ele entrou, conforme eu o conhecia muito bem, se aproximou do Nilson, tomou-lhe o pulso e depois voltou-se para mim e disse exatamente assim: faça a terapia da banheira. Coloque água na banheira, na temperatura do corpo dele. E depois vá colocando água fria. 4 minutos, 5 minutos, vai esfriando a água que está quente, até colocar numa temperatura de 36, mais ou menos. Eu corri, abri as torneiras, falei a Nilson para se preparar, e o Chico disse, até logo, meu filho, não é grave. Muito bem. Fizemos. 1 hora depois, Nilson estava deitado, ressonando, absolutamente saudável. Para evitar qualquer drama,
Eu ali mesmo, já quase 1 da manhã, ou talvez um pouco mais, fiz uma carta à dona Altiva Noronha. A senhora construiu o lar da criança de Uberaba. E mandei narrar com detalhes. No dia seguinte, pus no correio. Volto ao Brasil. Vou a Uberaba daí a 3 meses. Quando chego a Uberaba, no momento de abraçar o Chico, ainda na sua casa, Dona Altiva, que me levou no seu automóvel, o Chico diz: Dona Altiva, a senhora já disse ao Divaldo que eu lhe falei naquela noite que ele me chamou, que eu estive com ele. Aí a Altiva disse: Divaldo, você quando mandou a sua carta, eu mostrei-a depois ao Chico. Ele realmente esteve com você aí. Ele disse-me: Dona Altiva, Divaldo está muito aflito lá na África do Sul, porque o Nilson está com uma febre. E ele me evocou. Eu estive lá com Emmanuel, tive a ocasião de vê-los, está tudo bem. Na primeira oportunidade, fale com ele. Eu disse: mas Altiva, por que você não me escreveu? Claro, eu escrevi narrando. A carta nunca me havia chegado às mãos. Então, que doutrina é esta? Maravilhosa da imortalidade da alma. Este imortal, como eu sou imortal, como vocês, somos imortais. Que alegria! Nada nos pode diminuir. A alegria de sermos imortais. Nada nos vai separar. Ao longo dos anos,